3, 2, 1. Olá, piás e gurias! Meu nome é Danilo Ferreira e sejam todos bem-vindos ao canal Paraná em Cena. E no Paraná em Cena entrevista de hoje, quarta edição, nós vamos falar com ele, que é professor, advogado e pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Hoje conversamos com Maurício Ribas. Seja bem-vindo, Maurício. Olá, bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia, Danilo. E você, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Primeiro, eu queria te agradecer por tirar um tempinho para a gente bater um papo, para a gente conversar aí, né? Eu que agradeço. Que isso. Eu sei que sua agenda deve estar começando a ficar mais agitada ainda, né? Então tirar 30, 40 minutos aí, não, por enquanto, não consigo. Daqui a pouco vai ser mais difícil. Verdade, olha, a agenda realmente está, felizmente, né? Bastante lotada. Sim. E espero que continue assim, cada vez mais. Nós temos que nos virar aí, fazer das 24 horas, 48, e vamos em frente, Isso aí, Maurício, isso aí, um prazer estar conversando com você aí novamente. Prazer é todo meu, Danilo. Primeiro, assim, eu queria que você falasse, né, pro pessoal que vai assistir nosso vídeo aí, conta uma breve história, uma breve história aí do quem é Maurício Ribas, né? Tua família, onde nasceu, como surgiu o teu interesse pela política, principalmente. Perfeito. Quem é Maurício Ribas? Eu tenho uma história, uma trajetória bastante da qual eu me orgulho. Pertenço a uma família de políticos. Eu sempre digo que trago no DNA político o DNA de Manuel Ribas, que foi um dos maiores políticos paranaenses, se não o maior, e também do meu pai, Ivan Ribas, que foi vereador por 16 anos da cidade de Curitiba. Fora isso, eu comecei cedo a minha vida na política, fazendo primeiramente a política estudantil. Aos 21 anos, ingressei na universidade e imediatamente abracei a política como algo que nunca mais deixei de estar junto e presente da política, porque é algo que realmente me encantou bastante. Eu fui secretário-geral DCE da Católica, da Universidade Católica do Paraná, fui presidente do diretório acadêmico Clotário Portugal da Faculdade de Direito de Curitiba, atuei e fui também da União Paranaense de Estudantes, e durante 5 anos de universidade eu pude atuar principalmente no combate à época ao regime militar, 82, 81, 82, 83, 84, 85, e estar ligado aos movimentos democráticos pela restauração da democracia no Brasil. Após isso, iniciei minha atividade como advogado, foram 30 anos como advogado, e nos últimos 5 anos eu resolvi rodar o mundo para saber um pouco mais a respeito das diferenças entre países do primeiro mundo e o Brasil. Estive um tempo nos Estados Unidos, depois fui para a Itália, conheci a realidade italiana, depois fui para a Alemanha, Suíça, Letônia, Lituânia, e por último eu estive e conheci a minha atual esposa na Estônia. Me casei na Estônia e morei durante 4 anos na Estônia. Na Estônia eu fiz a escola da diplomacia e pude ter uma visão ainda maior a respeito da questão internacional, da questão do direito internacional, das relações internacionais e tudo que isso abrange. Conheci também outros países como a Lituânia e a própria Dinamarca e a Suécia. Também estive na Finlândia. Países que me inspiraram muito, principalmente em relação à educação. A educação e a segurança pública. Então, estudei muito a respeito de educação,
E percebi, Danilo, que nós vivemos uma verdadeira tragédia no Brasil. Infelizmente, o povo brasileiro, as crianças brasileiras não têm uma educação de qualidade. É lamentável que o nosso sistema educacional esteja como está, e é por isso que, após praticamente 2 anos e meio de pandemia, eu falei para minha esposa que era necessário mudar, e que eu precisava voltar para o Brasil e ingressar definitivamente na política. Porque era só, eu entendia e entendo que era só através da política, só através dos movimentos sociais, através de um debate amplo, através da participação que nós podemos transformar o Brasil. Lamentavelmente, nós vivemos um momento terrível, também um momento histórico muito importante para o Brasil, que vai ser um momento de transformação. Então eu voltei para o Brasil para isso. E voltando para o Brasil, eu só visualizei um partido para me filiar, que era o partido de Leonel Brizola. Partido voltado para a educação, com uma preocupação enorme em relação à educação. Brizola foi um grande batalhador pela educação brasileira, ao lado de tantos outros pedetistas, né? E eu só vejo que o Brasil pode realmente iniciar uma transformação através do processo educacional. Então eu proponho uma revolução, não é uma reforminha, né? Uma revolução do bem, uma revolução de amor, uma revolução pacífica através da educação. Uma educação tecnológica, porque nós estamos muito atrasados em relação a outros países. Nós precisamos realmente dessa transformação. Em 2 gerações, ou seja, 40 anos, nós conseguimos transformar o Brasil. Sem dúvida você entrou no partido que mais luta pela educação. Leonel Brizola, como você citou, né, ele tem uma frase bem famosa, né, que a educação não sai cara, o que sai caro é a ignorância. Acho que você até postou isso no teu Facebook esses dias atrás, né? Exatamente. E Leonel Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, né, do Rio de Janeiro, posteriormente, foi, acredito que o político que até então que mais lutou por essa bandeira. E você, Maurício, você tem algum projeto que você possa apresentar para a gente, alguma ideia sua? O que precisa mudar na educação? Seria o formato, talvez, do ensino médio, como o atual governo tem apresentado? Ou você acha que o que você tem, qual que é a tua visão sobre o que tem que mudar na nossa educação hoje? Perfeito, Danilo. Olha, hoje nós temos no Brasil a chamada educação infantil, que ela começa de 0 a 3 anos. Nós temos depois a pré-escola, de 4 a 6 anos, o ensino fundamental, que é por 9 anos, que normalmente é de 6 a 14 anos, e o ensino médio, de 3 anos, né, que normalmente de 15 a 17 anos de idade. Fora isso, nós temos o ensino superior. Mas o grande problema está na base da pirâmide. Hoje nós temos 46 milhões de estudantes, né, compreendendo desde a educação infantil até o ensino médio, sem falarmos desse momento na universidade. E desses 46 milhões de estudantes, nós temos que a realidade brasileira, ela é terrivelmente triste, porque a média de estudo do brasileiro é uma das menores do mundo e é a menor da América do Sul, por incrível que pareça. Ou seja, o brasileiro tem uma média de estudo em torno de 7 anos e meio. Ou seja, isso, se nós analisarmos aqui que nós temos 3 anos da pré-escola, 9 anos do ensino fundamental e 3 anos do ensino médio, ou seja, nós temos aí 12 mais 3, 15. Então, desses 15 anos, os brasileiros só estudam 7 anos e meio. 7 anos e meio. Ou seja, eles fazem parte do ensino da pré-escola, ensino fundamental, ou parte do ensino fundamental e do ensino médio.
ou seja, é uma das mais baixas do mundo, o que provoca uma tsunami em relação ao futuro desse brasileirinho, dessa brasileirinha. Ou seja, as oportunidades vão ser cada vez menores, porque nós sabemos que no mundo hoje que nós vivemos é necessário que o indivíduo tenha pelo menos o ensino médio concluído, né? Quando não o ensino técnico, quando não a universidade. Cada vez mais exige-se que o jovem tenha um preparo maior para que ele possa ser admitido, então, a um trabalho, ao seu primeiro trabalho na área que ele escolheu, ou enfim, que ele tenha uma oportunidade de trabalho e possa ter também uma oportunidade de vida, que é extremamente importante ter o trabalho para ter oportunidade de vida. Sem trabalho, sem produzir, sem ganhar, você não consegue fazer nada. A questão básica que nós temos que encarar é a seguinte: hoje no Brasil, nós temos mais ou menos 3,5 milhões de crianças fora da escola. Eu coloco aí de 4 a 14 anos. 3 milhões de crianças fora da escola. Ou seja, para essas crianças, a questão educacional acabou. Elas não estão na escola, elas não estão aprendendo, elas não estão estudando. Outra questão é que nós temos hoje em torno de mais ou menos 13 milhões de crianças brasileiras. 13 milhões que passam fome ou que têm alguma dificuldade de ter as 3 refeições durante o dia. Isso é uma tragédia, porque essas crianças estão fadadas a ter uma redução do desenvolvimento da sua aptidão física e cerebral. Consequentemente, elas terão dificuldades para a sua vida futura. Então, isso é uma verdadeira tragédia. Ou nós transformamos isso, ou nós fazemos essa revolução educacional que é necessária e tecnológica, porque nós estamos atrasados na questão tecnológica, ou nós não temos esperança para esses milhões de brasileiros que estão alijados desse processo educacional. O que nós podemos esperar? O que nós podemos esperar? Nós podemos esperar muito pouco. Então, temos que deixar de lavar as mãos e dizer isso não é meu problema, eu não tenho nada a ver com isso, e começar realmente a transformação que é necessária, trabalhar para essa transformação. E só tem uma forma, através da política. As pessoas dizem hoje, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Ora, nós só vamos conseguir algo importante, transformador, verdadeiro para o Brasil através da política. Não existe outro meio. A gente vê, né, principalmente a juventude, né, Maurício, cada vez mais desinteressada pela política, cada vez mais triste, né, desiludida, essa é a palavra, com essa realidade aí que a grande maioria dos políticos tem mostrado aí, né, principalmente para essa juventude realmente, né. Aí você poderia dizer assim, Maurício, qual que é a solução? O problema nós já conhecemos. Aliás, os políticos são hábeis. Perto das eleições eles começam a contar qual é o problema. Mas a propor soluções ou vem com soluções mirabolantes. Daquelas que a pessoa olha e diz, bom, isso aí acho que não vai ser possível porque não tem pé nem cabeça. Eu digo a você que a minha proposta, ela tem pé e tem cabeça, corpo e membros. O que nós pretendemos fazer? Primeira coisa, nós precisamos reunir a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, em torno de um grande debate. Nós vamos chamar a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, os sindicatos, as associações, os cientistas, né? Ou seja, a academia, vamos chamar pais, vamos chamar mestres, né, os professores, e vamos fazer um grande debate, Danilo. Isso tem que ser promovido por um deputado federal, né, pelo Congresso Nacional. Vamos promover um grande debate.
Esse debate vai ter como objetivo descobrir quais são os caminhos necessários para que nós transformemos a educação brasileira numa educação verdadeira, uma educação transformadora, uma educação que realmente nos dê a esperança de um Brasil melhor. Uma vez debatido isso, nós criaremos uma comissão de notáveis, ou seja, nós vamos eleger pessoas, dentre esses cientistas, essas associações, esses sindicatos, essas, organizações da sociedade civil importantes como a OAB, a ABI e tantas outras. Organizamos uma comissão, essa comissão então vai plasmar, ou seja, ela vai colocar no papel o que é necessário. E colocando no papel o que é necessário, nós transformaremos num projeto de lei. E esse projeto de lei vai para o Congresso. O Congresso, podia dizer, não, mas o Congresso não aprova nada. O Congresso não vai aprovar o projeto. Vai. Porque quem fez esse projeto não foi João, Antônio, Pedro ou José. Quem fez esse projeto, ou quem fará esse projeto, é a sociedade brasileira. Consequentemente, se os deputados, né, e as deputadas e o Senado, né, senadores e senadoras, são representantes da sociedade e dos estados, consequentemente nós vamos ter aprovação da lei. Agora, eu posso dizer para você como que eu imagino e vejo que a sociedade civil, de forma desorganizada, pensa. Nós precisamos, Danilo, da escola em tempo integral. Essa é a primeira coisa. A União tem que assumir essa responsabilidade. Hoje, né, é federal a responsabilidade pelas universidades. Veja que as melhores universidades do Brasil são as federais. As melhores. Sim. Melhor que as particulares. Inclusive são entre as melhores do mundo. Consequentemente, nós temos que federalizar, a palavra é essa, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino técnico. Os estados e municípios entram como copartícipes, mas a responsabilidade é do governo federal. Para acabar com esse negócio, não é minha responsabilidade, é do município, o município diz, não é minha, é do estado, o estado diz, não é do município, e quer dizer, ninguém é responsável por nada. Então, se nós federalizarmos a educação, temos, então, quem vai ser responsável realmente pela educação. Temos que acabar com a decoreba na escola. Acabar com a decoreba. Nós temos que ter uma nova pedagogia de ensino, onde a criança seja estimulada a pensar. Porque só pensando nós somos capazes, né, de realizar coisas. Se nós não pensamos, se nós não planejamos, nós não conseguimos realizar. Então, acabar com a decoreba, uma nova pedagogia de ensino voltada para as nossas necessidades de entender o mundo que nós vivemos e, consequentemente, transformá-lo. Ou seja, quem vai mudar o Brasil? Os brasileiros. Essas gerações que estão aí, né, que serão melhor preparadas no ensino, que terão condições de pensar sobre a sua realidade e terão condições de transformá-la. Correto? Aí você vai dizer, Maurício, mas escola em tempo integral? Veja, escola em tempo integral com alimentação, não a bolachinha com que-suco, como nós temos visto. Tem escolas que, obviamente, dão mais do que isso. Mas a grande maioria é bolachinha com que-suco. Muitas nem têm para alimentar as crianças. Devido ao desvio, devido à corrupção que existe desbragadamente em todo o Brasil. Se nós colocarmos alimentação, chegou na escola, tem o café da manhã, tem o lanche, tem o almoço, tem o lanche da tarde, com nutricionistas preparando da melhor forma possível, tem verdura, tem legumes, tem carne, nós vamos resolver de uma só vez o problema de 13 milhões de crianças brasileiras que eu falei para você que hoje passam fome. Vão para casa alimentadas, vão para casa instruídas.
e nós vamos dar a elas não só a educação formal, mas o esporte, a arte e mais o que for necessário para que um ser humano tenha condições de desenvolver-se e no futuro lutar por um lugar ao sol, que é um direito de cada brasileiro. Você citou o esporte, a arte, a cultura, né, Maurício? Você é um atleta. Quando eu te conheci, eu não sabia disso. Depois, fazendo uma pesquisa ali rápida, você é um atleta. Conta pra gente aí, Maurício, essa sua vida de atleta. Você tem ainda, ou teve? E o que o esporte e a cultura pode fazer na vida das crianças, da juventude? Você tem algum projeto que você tem em mente aí para o esporte, para a cultura? Olha, o esporte e a cultura são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Eu digo a você, se eu não fosse o atleta que eu fui, o praticante de esportes que eu sou, eu te diria, eu seria 50% do que eu sou. Foram as artes marciais, o karatê e o jiu-jitsu, que fizeram de mim a pessoa, né, junto com a instrução, com o estudo, tudo mais, e as artes, né, e a cultura, a pessoa que eu sou hoje em dia. O esporte, ele não só desenvolve fisicamente a criança, mas mentalmente também prepara para a vida. É através do esforço físico, da suplantação das dificuldades do atleta ou do praticante do esporte, que ele constrói a consciência de que é preciso ser perseverante, disciplinado. Porque a disciplina, a perseverança são fundamentais na vida do ser humano. Então nós precisamos dar a todas as crianças brasileiras condições de praticar o futebol, as artes marciais, o balé, ir ao teatro, fazer teatro, ir aos museus, fazer arte, pintar, esculpir. Nós vamos ter, Danilo, milhões que poderão, com o tempo, transformar-se em grandes atletas brasileiros, como nós temos exemplos de projetos sociais, de artes marciais, que têm possibilitado o surgimento de grandes atletas, de grandes artistas, músicos, escultores, pintores. A criança tem que ir para a escola e esses valores têm que ser incentivados, têm que ser construídos. A gente vê, Maurício, nos atuais governos, tanto estadual quanto principalmente o federal, a desestimulação da cultura, né? Parece que o governo federal acabou primeiro, né, com o Ministério da Cultura, depois, né, leis importantes, né, não tem passado, né, ou ele tem barrado lá para a cultura. Então a gente precisa realmente incentivar mais o esporte, a cultura no nosso estado, porque é realmente, muitas vezes, o salvador de uma criança. É uma criança que mora na comunidade, muitas vezes, que teria o caminho errado a seguir, teria tudo para seguir o caminho errado, certo? E muitas vezes o esporte, a cultura tem salvado vidas, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma. O esporte, ele tem sido transformador na vida das pessoas. Nós temos exemplos entre jogadores de futebol, entre artistas marciais. Nós temos exemplos maravilhosos em relação ao esporte no Brasil. Vamos ao exemplo de um artista marcial, né? Anderson Silva. Veio de uma família pobre, com dificuldades. Hoje é considerado um dos maiores artistas marciais que já passaram pelos tatames do mundo todo, né? Junto ao UFC, junto ao MMA. Né? O José Aldo, a mesma coisa. Dentre os nossos jogadores de futebol, eu teria que citar aqui 50, mas se nós colocarmos aí dentre aqueles com... Né, o próprio Neymar veio de uma família muito pobre, muito sofrida. Então nós temos exemplos maravilhosos de perseverança, de luta, porque essas pessoas tiveram oportunidade. Agora você imagina um Neymar que não tivesse oportunidade.
ou um José Aldo, eles cavaram a oportunidade da forma que eles puderam. E, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem cavar essas oportunidades. E nós perdemos milhares de bons, de fantásticos atletas, cérebros maravilhosos para matemática, cérebros fantásticos que poderiam estar aí no futuro sendo grandes médicos, grandes cientistas. Nós perdemos para desnutrição, para subnutrição, para violência, perdemos para as drogas, perdemos para o crime. Se nós dermos escola às crianças em tempo integral, nós vamos estar salvando milhões de brasileiros dessa situação terrível da criminalidade que nós vivemos hoje no Brasil. Então, dar escola da maneira que nós propomos é também diminuir a violência no Brasil, é também diminuir a criminalidade. Nós temos que abrir os olhos para isso. Você dando uma educação boa, você está preparando aquela pessoa, preparando aquele ser humano, aquele cidadão para um futuro melhor, né? Além de não entrar para essa vertente aí que tem levado tantas crianças, que é o tráfico de drogas, o mundo do crime, você está dando uma profissão muitas vezes, né? Está qualificando um trabalho lá na frente, na vida adulta, né? Eu gostaria, inclusive, Danilo, de falar sobre essa questão do trabalho, da qualificação, sim, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: quem ouve pode dizer assim, como que nós vamos fazer isso? Educação é um negócio caro. Lembrar do Brizola, cara é ignorância. Mas como é que nós vamos colocar 46 milhões de crianças e adolescentes na escola comendo, praticando esporte? Tudo isso é dinheiro. Precisa de uma infraestrutura, porque você não pratica futebol sem ter uma cancha de futebol, você não pratica o karatê ou o jiu-jitsu sem ter um tatame. Olha, eu diria aos brasileiros, nós temos condições, sim. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Nós já chegamos a ser a 5ª economia do mundo, hoje estamos lá pelo 10º lugar, devido a toda essa coisa terrível da economia brasileira, que se nós começássemos a falar aqui também, nós iríamos longe, horas falando. Nós temos condições, e eu sei aonde buscar o dinheiro. A minha proposta é 75% do pré-sal. Aliás, não é só a minha proposta, isso já está em lei. Nós precisamos saber por que não estão usando os lucros do pré-sal, os royalties do pré-sal. Nós sabemos perfeitamente que o pré-sal é uma das maiores riquezas que um país poderia ter, que nos coloca como, logo, como o 5º maior produtor de petróleo do mundo. E um dia esse dinheiro vai embora, esse petróleo vai embora. Nós temos que usar agora esse dinheiro para fazer com que os nossos filhos, netos, nossas crianças tenham condições de ter acesso a uma escola de primeiro mundo. 75% do pré-sal. E aqui nós vamos, a seguinte proposta: 2% que não são tributados agora. Pasmem, qualquer pessoa que ganha aí 3 mil, 2 mil, 5 mil, 6 mil, paga 27,5%, até 27,5% de imposto. As grandes companhias, quando entregam bilhões de dólares de lucro para os seus acionistas, ou de dividendos, esses acionistas não pagam nada, pagam zero. Por quê? Se o trabalhador que ganha 5 mil reais, ou 4 mil reais, ou 3 mil reais, paga. Vamos tributar em 2% os lucros e dividendos. Com isso, nós colocamos todas as crianças brasileiras na escola. Uma escola integral, com infraestrutura, uma escola com alimentação digna, de manhã à tarde, onde ele praticará esporte, onde ele terá acesso à arte, à cultura. Então nós temos condições, Danilo. Danilo, nós temos hoje 350 bilhões
de impostos que poderiam estar sendo cobrados e não são cobrados porque existe uma isenção. Só que isenção você dá para atração de capital, com uma razão. Agora, por que tem isenção sobre o queijo suíço? Se 50 mil brasileiros tiveram possibilidade de comprar queijo suíço, eles têm possibilidade de pagar também imposto sobre o queijo suíço. Agora você vai comprar 1 quilo de mussarela. Quanto está 1 quilo de mussarela? 45, 50, Por aí. 60 reais. Quanto que tem de imposto? 30, 35, 40%. Isso é uma vergonha. Você desculpe a indignação, Maria, com o que eu estou falando. Mas eu começo a ficar indignado, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar revoltado até. Mas é uma revolta boa, é uma revolta positiva, é uma revolta com amor. Porque eu sou contra a violência, sou contra qualquer tipo de medo. Então, quando eu falo isso, eu falo que eu tenho certeza que nós podemos fazer. Só não é feito porque não querem. Porque não abrem os olhos para essa realidade. É uma realidade cruel, triste. Saber que hoje 13 milhões de crianças do Brasil ou não terão comida ou terão pouca comida. Essa sua indignação, Maurício, mostra o amor que você tem pelo teu país, pela tua dúvida. terra natal. A gente vê muito essa indignação no Ciro Gomes, por exemplo. Ele é taxado de esquentado, de nervoso, mas não é uma indignação. Que a gente ama nosso país, a gente ama nossas crianças, ama nosso país e vê o potencial que o país tem de crescer. Então, é claro que a gente fica indignado com essa atual situação aí. Nossos governantes, né, os nossos políticos, só... A palavra é essa, roubando o país, né, enquanto tem criança passando fome, pai de família tendo que sair de madrugada e sendo morto pelo bandido no meio da rua, por exemplo. Eu não sei, Danilo, como é que eles conseguem dormir à noite. Exatamente. Eu não sei. Tem que ter muita cara de pau, né? Como é que você consegue se alimentar, dormir à noite, quando você sabe perfeitamente que o produto daquilo que você tem na tua mesa é o produto da corrupção? É isso que nós precisamos mudar, Danilo. Nós precisamos de pessoas que façam, que pensem e que ajam de forma diferente. A qualidade hoje, né, Maurício, dos nossos deputados estaduais e federais, a grande maioria é uma qualidade péssima, né? Se você for ver aqui no estado mesmo, nossos deputados estaduais, a qualidade do nosso Congresso hoje também é péssima. Então cabe à população estudar em quem vai votar, estudar projetos, desde do Congresso até o Poder Executivo, estudar realmente, não votar com medo, não votar com uma lembrança passada, né? Que o passado, águas passadas não movem moinhos, né? Exatamente. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, uma nova postura, inclusive, do eleitor. O eleitor, ele precisa entender que a responsabilidade dele é muito grande. Com o voto, ele elege o deputado estadual, nesse momento, o federal, o senador e o presidente da República. Como você falou muito bem, o Ciro Gomes é uma pessoa que, ao falar, ele demonstra toda essa revolta, toda essa tristeza acumulada de ver um país como o Brasil, que tem um potencial imenso, ser usurpado, ser roubado, ser destruído por uma elite. Essa elite é a elite governamental, é a elite de políticos, e para que isso pare, para que isso não exista mais, nós precisamos mudar. E toda vez que nós mudamos, nós precisamos avaliar se realmente aquela pessoa que nós colocamos lá foi coerente com o seu discurso ou não. Porque é necessário haver coerência entre discurso e ação. É necessário. Se o político não for coerente entre discurso e ação, ele tem que ser substituído.
porque o Brasil não tem mais tempo para ser o país do futuro. O Brasil precisa ser o país do presente. Eu ouço desde que eu era criança, o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro e continua sendo o país do futuro. O futuro Nós chegou, né? Exatamente. O futuro tem que ser agora. Hoje, o Brasil tem que ser o país do presente, Danilo. Exatamente. Maurício, outra coisa que assola muito, eu moro numa comunidade aqui em Curitiba, né, uma comunidade muito pobre aqui em Curitiba, realmente, já foi conhecida como invasão, né? Hoje em dia já está sendo tudo regularizado, mas a gente vê a insegurança do pai de família, da mãe de família, ter que sair muitas vezes 4, 5 horas da manhã na rua, né, para pegar um ônibus, o medo de ser assaltado, o medo de levar um tiro, uma bala perdida, né? E como você vê, Maurício, você que já morou em outros países, tem também muito essa comparação ali. A nossa segurança pública, Maurício, tem jeito? Olha, Danilo, realmente, tendo morado fora do Brasil, em países de primeiro mundo, e conheço países de terceiro mundo também, aqui na América Latina, eu posso dizer a você que durante muito tempo, quando lá cheguei em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, eu percebi que eu tinha um certo trauma da violência, ou seja, eu estava permanentemente preocupado se tinha uma pessoa vindo na minha direção, se tinha alguma pessoa andando atrás. Eu ficava preocupado com a minha carteira no bolso estar aparecendo ou não, mostrar o celular. E depois eu fui vendo que aquela minha preocupação era desnecessária. Existe criminalidade fora do Brasil? Existe, claro que existe, né? Só que não é nos níveis que nós estamos assistindo hoje. Não é nos níveis que nós assistimos hoje. Ou seja, você pode sentar numa mesa, na frente de um bar, na rua, tomar um café, ou fazer uma refeição num país de primeiro mundo e não fica preocupado que alguém vai bater a tua carteira, que venha te assaltar, que venha pegar o teu celular que está sobre a mesa. Você pode andar de ônibus sem se preocupar de que vão arrancar a tua carteira, que vão assaltar o ônibus. Eu via crianças na Estônia. A Estônia é um país de primeiro mundo da Europa. Eu via crianças com 6, 7 anos pegando o ônibus sozinhas, com o celular na mão. Aliás, o transporte público na Estônia é gratuito. Ou seja, você não paga 1 centavo. Você tem ônibus a cada 5 minutos, ou tram, né, que é uma espécie de bonde, a cada 5 minutos. Você vai sentado confortavelmente, aquecido. Você não sente que está sob o risco de ser assaltado a qualquer momento. Agora, a segurança no Brasil tem jeito sim. Qual que é o jeito que tem que ser dado? Primeiramente, nós temos que apoiar as forças de segurança brasileiras. Por exemplo, no estado do Paraná, hoje, a Polícia Militar e a Polícia Civil sofrem com a falta de condições de trabalho. Ou seja, faltam viaturas, faltam uniformes, faltam armamentos, faltam munição, falta tudo. Isso é porque falta a vergonha na cara dos governantes também. Então precisa apoiar as forças de segurança, precisa treiná-los de acordo, porque muitas vezes uma má ação de um policial é em virtude da falta de treinamento e em virtude também da pressão psicológica medonha que eles todos os dias sofrem. O maior número de suicídios em uma categoria no Brasil é das forças de segurança. Policiais se matam. A cada 45 minutos tem um suicídio no Brasil. Então, se nós não apoiarmos as forças de segurança, se nós não repensarmos, a questão é repensar tudo, Danilo. Não existe ninguém que tenha um plano mágico para resolver a questão de segurança. Até o Ciro Gomes ele falou, não existe mágica, o que nós precisamos é uma sociedade que discuta e que ache o caminho a ser seguido e que faça o caminho. Porque não basta só o discurso. Mas quando nós falamos em educação,
quando nós falamos de educação, nós falamos também em questão de segurança pública, como eu falei para você. As crianças educadas nas escolas vão ser protegidas do crime, do livre acesso ao crime, como tem hoje. E aqui eu quero voltar àquela questão. Hoje um jovem com 16, 17 anos, desculpe, me afoguei aqui, Ok. com 16, 17 anos, normalmente no Brasil 2 anos a mais, porque ele não consegue aprovação ou tem que deixar a escola, depois ele volta. Então, normalmente 2 anos a mais, ou seja, não conclui com 17 anos, ele vai concluir com 18, 19, 20 às vezes. Ele vai buscar o primeiro emprego e não consegue. Por quê? Primeira coisa, experiência. As empresas, Danilo, desculpe, as empresas, elas não têm tempo de investir na formação do trabalhador. Ela precisa imediatamente, né? Ou seja, é o supermercado que precisa de um caixa, ele não tem tempo de treinar o caixa. Ele precisa de uma pessoa com experiência. Né? É a tornearia mecânica, precisa de um torneiro? Não tem tempo de treinar. Né? Pode ter terminado o curso, mas não tem tempo de treinar. Então ele precisa de uma pessoa que tenha 2, 3 anos de experiência. O contabilista, mesma coisa. Precisa de um técnico em contabilidade, não tem tempo de treinar. E aí o que acontece? O jovem sai da escola, na maioria das vezes sem um treinamento para o trabalho, ou seja, ele sai só com a educação do ensino médio e não tem uma profissão. Então nós precisamos do ensino técnico urgente, que existe no Brasil, porém ele é diminuto. Hoje 1 milhão de estudantes fazem ensino técnico, porque não tem acesso ao ensino técnico. Aí o ensino técnico daria condições para ser um técnico contabilista, para ser um torneiro mecânico, para ser um técnico em mecânica ou enfermagem, etc, etc, etc. Primeiro, ele não tem essa possibilidade, certo? Exato. Segundo, mesmo que ele tenha, quando ele sai, ele diz, putz, não me valeu nada, porque eu preciso de experiência. Então, o grande projeto, e aí entra Ciro Gomes, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o grande projeto do Ciro, ao qual eu aderi, e vou ser um batalhador, é que todo jovem, ao sair em busca do primeiro emprego, ele encontre nas empresas uma acolhida. Essas empresas estejam dispostas a treiná-lo, a prepará-lo para o exercício de uma profissão futura. Mas aí você vai dizer, mas como, Maurício, se as empresas não têm tempo de investir, nem dinheiro para investir na formação, o governo federal vai pagar esse salário. Nós teremos um grande programa do governo federal que pagará os salários desses trainees, desses jovens que vão ingressar no primeiro emprego para serem treinados e vão receber para isso, e as empresas aí sim terão interesse, porque não terão que investir. Simplesmente, além do tempo, o dinheiro. Terão interesse em investir o tempo, terão interesse em investir o conhecimento para que aquele jovem tenha condições de realmente ter experiência, e aí sim ele poderá buscar o seu segundo emprego já com experiência. Correto? Correto. Eu queria citar o senhor Ivan Ribas, né? Perfeitamente. Que já foi nosso vereador aqui em Curitiba, né? E ele está participando, né? Participou de uma sessão acho que ano passado, que é do projeto de resgate da memória política da nossa cidade. Né? O teu pai falou bem assim, o político tem que estar no meio do povo, certo? Perfeito. Quando, Maurício, que começa a tua campanha nas ruas, no meio do povo também? É claro que tem o tempo legal ali, né, que a legislação nos permite começar oficialmente as campanhas,
Mas são teus projetos aí para 2022, para tua campanha? Olha, por enquanto nós estamos na pré-campanha. A pré-campanha, ela, como o próprio nome diz, não é a campanha, é uma pré. E devido à força da lei, nós temos várias limitações. E nós temos que respeitar essas limitações porque decorrem da lei, né? Nós estamos agora em pré-campanha, estamos em meio ao povo, porém, como essas limitações existem, nós não temos número, nós não podemos pedir, né, votos, nós não podemos nos manifestar em determinados assuntos, mas logo, dia 16 de agosto, iniciar-se-á a campanha. Sim. Aí sim nós teremos mais liberdade, nós poderemos ter o material de campanha e aí nós poderemos estar mais presentes. Mas, seguindo o que o meu pai disse, que o político tem que estar no meio do povo, nós nunca deixamos de estar. Nós temos comparecido a solenidades, em associações de todos os tipos, né, desde associações de moradores até associações profissionais. Nós temos estado no meio do povo, porque estar no meio do povo faz parte do amor e faz parte da lição que o meu pai me ensinou. Meu pai está com 84 anos, vai fazer 85 em agosto, e é um homem vibrante. A todo momento ele vem com novas ideias. Meu filho, fale sobre isso, diga aquilo, faça isso. E ele está numa vibração muito grande com essa possibilidade dessa eleição e da transformação do Brasil. Ele continua convicto e confiante de que o Brasil vai mudar. E eu também. Nós vamos fazer essa transformação. Custe o que custar, nós vamos transformar esse país no país que ele merece ser. O Brasil tem que ser o país do presente, não mais o país do futuro. E eu estarei dedicando cada minuto da minha vida a esse grande projeto, Danilo. Estamos aí todos revoltados, mas temos a esperança ainda, né, Maurício? Que o Brasil ainda vai melhorar e cabe a nós começar essa mudança, né, Maurício? Essa mudança é uma mudança que vai ser realizada, vai ser feita, vai ser plasmada por cada um dos brasileiros. Cada um de nós, eu, você, que é um batalhador inteligente, uma pessoa militante, nós vamos fazer, Danilo, essa transformação. É o povo brasileiro através do seu voto consciente. É a nação brasileira motivada por uma transformação que venha do fundo da nossa alma, das nossas entranhas, do nosso coração, como dizia Leonel Brizola, e como bem prega Ciro Gomes, para que realmente o Brasil seja o país que nós sempre sonhamos e que seja hoje, não amanhã. Maurício, falando um pouquinho só, agora sim, estamos aí no dia 18 de julho, bem próximo aí às convenções finais dos partidos, né, as datas finais aí para os partidos dizerem realmente quem são seus candidatos a todos os níveis aí. No PDT, né, o teu partido, Ciro Gomes é unânime, com certeza, certo? Sem dúvida. E aqui no nosso estado, Maurício, você tem uma visão, será que podemos ter a esperança de ter candidato próprio no teu partido? Ou tudo está se encaminhando a apoiar outra pessoa, ou liberar a militância? O que você me diz aí? Qual que é a tua visão sobre o governo do estado, as eleições do governo do estado aqui no Paraná? O Paraná, ele precisa de uma transformação também. O Paraná não está isolado. Ele, pelo contrário, ele faz parte da solução e faz parte do problema também. Nós precisamos de uma verdadeira transformação no estado do Paraná, que de uns anos para cá realmente tem amargado situações terríveis. O partido, ele está em discussão, o partido está discutindo, o partido está buscando a melhor
postura, através de uma decisão que seja democrática dentro do partido. Se nós teremos candidato próprio, se nós apoiaremos alguém, ou se nós não teremos candidato e não apoiaremos ninguém. Ciro Gomes na cabeça, com certeza, é não a terceira via, mas é a única via para o Brasil. E eu sou um homem de partido, eu sou um soldado do partido. O que o meu partido determinar, eu vou seguir à risca. Sempre acreditando que, em virtude da democracia, que sempre foi a nossa bandeira, nós teremos a melhor solução e o melhor caminho a seguir. Te agradeço. Boa sorte aí na pré-campanha, na campanha, né? E que tenha muitos votos e esteja lá defendendo a gente lá no Congresso Nacional. Danilo, eu que agradeço a você essa oportunidade. Falar sobre ideias e sobre ideais é a missão do político. O político, antes de tudo, é um pregador. Então, quando você abre um espaço como esse, maravilhoso, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade. Você que é um companheiro combativo, valente, inteligente e que tem esse espaço maravilhoso aqui do teu programa. Eu quero dizer a você e a todos os nossos ouvintes que eu me mantenho firme e convicto de que o melhor caminho para o Brasil é a democracia. A democracia é inarredável. Inarredável. O respeito à lei, ao Estado de Direito é inarredável. Eu acredito também, Danilo, no amor. As pessoas têm medo de falar sobre o amor. Eu acredito no amor. E esse amor deve ser a faísca da ignição de todos os nossos propósitos. Ou seja, é o amor ao Brasil, é o amor ao povo brasileiro, é o amor à democracia que deve nos nortear para que realmente nós possamos fazer essa grande transformação de que o Brasil precisa, de que o Paraná precisa, de que a nossa cidade precisa e atingir o objetivo que é o objetivo máximo de todos nós, que é uma vida feliz, uma vida com dignidade, uma vida com justiça. Parabéns, viu, Danilo, pelo teu Obrigado, que é isso. A gente canal, pelo teu trabalho, isso aí é muito bacana. Obrigado, tá, um abraço para você. Obrigado, Danilo. Muito obrigado para você também, viu? Tamo aí, tamo firme, vamos lá. Vamos lá, preciso de você, tá bom? Tamo junto, companheiro. Obrigado. Que bom, companheiro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Conversei com o pré-candidato a deputado federal pelo PDT, Maurício Ribas. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram até o final desse vídeo, até o final desse bate-papo gostoso, né, com ideias, com projetos do nosso companheiro Maurício Ribas aí. A próxima entrevista, pessoal, vai ao ar dia 21 de julho, às 20 horas, aqui no canal. E vai ser com a vereadora de Maringá, professora Ana Lúcia, que também é pré-candidata a deputado estadual aqui pelo Paraná. Pessoal, agradeço a todos, né? Se você puder, curte o vídeo. Se gostou, compartilha. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema não, tá? O que a gente quer no canal aqui, pessoal, é mostrar a realidade do país e o que realmente pode ser mudado. Queremos enriquecer esse debate político aqui no Estado e no Brasil. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima. Tchau!